Aqui é assim, essa exposição Carajá, ela foi montada pela Shang Wan. Ela é uma Nicei casada com um linguista, o Marcos Maia, que também dentro da área de antropologia é pesquisadora conhecida. E ela trabalhou, terminou agora o doutorado dela, sobre bonecas Carajá, bonecas de cerâmica. Então ela foi convidada. Então ela tem o olhar dela, o que ela achou importante, o que ela entendeu como significativo exibir dentro da cultura Carajá. Ou aquilo que dentro da cultura Carajá é muito importante para os homens. Ela trouxe um pouco disso para cá. Da Casa dos Homens, que vocês estão vendo ali, no pátio, é um lugar onde os rapazes ficam reclusos durante o período da adolescência, para saírem da casa já homens preparados para casar. E esse ambiente, eles só ficam em contato com os outros homens da aldeia, as mulheres só se aproximam para levar água e levar alimento. E as mulheres, né, mais próximas a esse menino, a mãe, as tias, as irmãs, é que fazem essa aproximação, é que leva comida, leva água, consegue banhar o rapaz, né, e de alguma forma fica muito em torno da casa, protegendo o rapaz contra os espíritos, porque nesse momento, dentro da cultura Carajá, ele está muito vulnerável. E internamente vocês vão ver uma exposição assim, que seria o dia que o rapaz está preparado para sair da casa dos homens. Então tem uma grande festa e todas as aldeias são convidadas. Então os barcos desse grupo está localizado no rio Araguaia, né? E o Araguaia tem a maior ilha fluvial do mundo, né? E eles estão exatamente nessa ilha. Então é meio que um mar. Você olhando assim, o Araguaia é tão grande que você quase não vê a outra margem. Então os outros grupos vão chegando de barco, já adornados para essa festa do Aruanã, onde esse menino vai ter encontro com os espíritos. É isso que vocês vão ver nessa última exposição. Interessante, gente, assim, para quem visita frequentemente o Museu do Índio, né, que o Museu do Índio vai se modificando. Então, por exemplo, essas casas indígenas, assim, já teve casa Guarani, já teve casa do Chavante, já teve casa Chavante, então casas que estão construídas para as exposições temporárias, são determinados momentos. Então é muito mutante, é um museu em permanente transformação, né? Quer dizer, as coisas não ficam para sempre, né? Ele tem uma dinâmica muito grande que vem muito desse diálogo da pesquisa. Essa casa, por exemplo, museologia, foi construída por eles vieram para construir essa casa. Então, é como o Joiambi também, que vieram também construir. Isso é legal, porque no dia as crianças, vocês perceberam que vai ter uma concentração muito grande de crianças.
Então, no dia que eles estavam aqui, as crianças observaram como é que eles abrem o buraco no chão, como é que eles levantam esses troncos, os troncos são pesados, como eles fazem essa amarração da palha. Essa casa é construída em um dia, muito rápido. E há uma documentação também, sim, né? Isso Que é vira fotografado, documentação. filmado, né? Então isso vai virando acervo. Vai né? virando acervo. De algum modo, essas construções de casas já daria para fazer assim, Sim, né? Um trabalho com todas as casas, construir essa tecnologia, essa arquitetura, né? E mostrar essa diversidade também, esses ambientes, né, de moradia. No caso, essa aqui é uma casa projetada para ser temporária mesmo. Nós já tivemos outras construídas aqui que são casas que na aldeia são permanentes, né, ou duram muitos anos, em média 10 anos, 7 anos. Porque elas também são feitas de material orgânico, aí também existe uma mudança. Mas mais alguma pergunta? Bem, o museu em julho sempre prepara um curso chamado Curso de Mulher. São sempre 2 semanas, onde uma série de profissionais da área de antropologia são convidados para falar de temas variados. É um curso voltado para os alunos da universidade, e existe a emissão de um certificado. Esse curso tem um custo, mas normalmente quem estiver interessado em fazer o pedido prévio, existe um número de bolsas que se dá. São muito bons os cursos. Quem tiver interesse em museus etnográficos, vem professores assim, muito assim, gabaritados, e assim, o curso fica cheio, né? E para quem quer conhecer não só a questão indígena, né? Mas a questão também da museologia, tem a questão da cultura material, tem vários enfoques diferentes, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Ione, assim, você falou, né, quer dizer, vocês estão vendo assim, que é um museu ligado à FUNAI, né? Está ligado à FUNAI, que é o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. A gente tem aí no Ministério da Cultura o Instituto Brasileiro do Museu. Então eu ia uma pergunta para Ione, assim, como é que se dá essa relação, né, do Instituto Brasileiro dos Museus, que é do Ministério da Cultura, com o Museu do Índio, que é do outro Ministério, o Ministério da Justiça? Há alguma relação? Sim, a gente sempre está trocando, existe alguns projetos, alguns projetos que são criados pelo Museu do Índio, eu não falei pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça, mas pelo Museu do Índio, claro, que de alguma forma está sendo assinado pela FUNAI, que o financiamento sai do Ministério da Cultura, né? Esse mesmo, atualmente esse projeto da Unesco, os pontos de cultura, né, que é um projeto do Ministério da Cultura, parte dessa verba foi destinado ao Museu do Índio, através do Museu do Folclore. Tá? Então, por quê? Porque
porque é uma forma de incentivar também esses povos, esses grupos étnicos, a continuar a produzir o seu material. Então, os pontos de cultura são projetos que ONGs ou que os próprios índios redigem, encaminham para cá, existe uma comissão, essa comissão avalia esses projetos, tá? E eles podem ser efetivados ou não, sendo custeados pelo Ministério da Cultura. Né? Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto, isso não interfere, porque o trabalho entre ministérios ele sempre é possível, né? Dependendo das suas áreas de atuação, se em algum momento eles se encontram ou não. Agora, eu acho que tem um aspecto interessante, né, que até você fala no seu trabalho, na sua tese, né, que é um museu que surge da luta contra o preconceito, né? Darcy Ribeiro tinha esse chavão, assim, quer dizer, ele tem uma missão, quer dizer, então ele tem uma missão militante, é um museu que tem uma militância, e eu acho que essa marca, né, está até hoje, que está na FUNAI, né? Quer dizer, é um museu da FUNAI, um museu que está ligado a uma fundação de assistência ao índio, de algum modo, querendo fazer justiça também, né? O Ministério da Justiça, ele tem esse lado, né? De uma militância. O museu nasceu assim, né? Vinha com... tinha que se criar algum mecanismo, né? Naquele período, na década de 50, você também tinha aí todo um incentivo, né? Para um conhecimento, de uma busca por uma identidade nacional. E o museu também acho que veio um pouco nessa leva. E o Darcy Ribeiro, né, era funcionário do Serviço de Proteção aos Índios. Ele começou sua vida dentro do Serviço de Proteção aos Índios. E ele foi o primeiro etnólogo, né, contratado pelo Serviço de Proteção aos Índios para fazer pesquisa em área. Até então isso não acontecia. No Serviço de Proteção aos Índios, porque em outras instituições que também trabalhavam com os índios, como o Museu Nacional, eles já tinham antropólogos e já faziam pesquisa. E dentro do Serviço de Proteção aos Índios existia uma seção de estudos, cuja missão era a criação de um espaço museológico. E Darcy Ribeiro, como funcionário do SPI, ele percebeu essa oportunidade. Ele começou a trabalhar em busca de efetivar, de fato, aquela missão da seção de estudos. E nos várias pesquisas que ele fez em área, principalmente entre os Cadiel e Urubu, ele foi coletando material. E esse material começou a ser depositado dentro da seção de estudos. E em 53, ele, com a ajuda do Rondon, que ainda era vivo naquele período, e com todo o apoio da direção do Serviço de Proteção aos Índios naquele momento, ele conseguiu criar o Museu do Índio. Né? Eles conseguiram uma casa que hoje vocês devem ver lá no Maracanã, abandonada. Ali nasceu o Museu do Índio, no segundo andar daquela casa. Ele contratou naquele período um grande arquiteto modernista que fez o desenho das vitrines. Ele tinha um museólogo, o Museu do Índio nasceu já com museólogo, Geraldo Pitaguari, um dos primeiros museólogos do curso de museologia. Era funcionário do SPI. E era professor? Não, ele não era professor do curso de museologia. Depois é que ele foi para o Museu Nacional, aí ele começou a dar aula lá no Museu Nacional. Mas nesse período não. Ele foi contratado pelo SPI e ele conseguiu uma bolsa de estudos para fazer observações no Museu do Homem e no Museu de Tradições Populares de Paris. Então, no momento que o Museu do Índio estava sendo construído pelo Darcy Ribeiro, ele se correspondia com o Pitaguari. E o Pitaguari dava informações de como eram as exposições naqueles ambientes onde ele estava fazendo o estágio dele. E um pouco dessas informações foi muito absorvida pelo Darcy. Então o Museu do Índio nasceu, né, um museu contra o preconceito, porque o Darcy percebia naquele momento, né, que era um momento também de crescimento econômico do país, que as frentes de expansão econômica estavam dizimando os povos indígenas. O próprio Getúlio Vargas ele tinha criado uma ideia de interiorizar o Centro-Oeste, de conhecer o Centro-Oeste, dizendo que o Centro-Oeste mantinha todas as tradições, e era exatamente
nessa região onde se concentrava um número enorme de populações indígenas que estavam ainda meio que intocáveis, né, por essas frentes de expansão. O oposto que já estava acontecendo no Amazonas, que já tinha várias frentes, como aconteceu com o Perimão na Borracha, no Nordeste, até porque foi o primeiro polo de colonização do Brasil, então as etnias todas já estavam muito um contato mais direto com a população envolvente, com menos aparência de algo mais definido, né? E com o próprio sul do país, que também o extrativismo vegetal, né, tinha dizimado muito. Então o Centro-Oeste ainda era uma região muito preservada. E com a ideia do Getúlio de avanço ao Centro-Oeste, esses grupos começaram a ficar muito ameaçados. Até porque naquele período também a ideia de crescimento ou de desenvolvimento partia muito por dizimar os grupos que eram entendidos também como subdesenvolvidos, como parte do subdesenvolvimento da nação. Então a ideia era você preparar esses grupos como mão de obra para a lavoura. Então era da escola, alfabetização mínima, uma escola tradicional, sem respeitar o movimento deles, né? E dar conhecimento agrícola, né? Para que eles pudessem se diluir, né, na população envolvente. Então e as pessoas não gostavam, como aqui hoje a gente não escuta, né? Na Índia, nós estamos desenvolvendo, Índia é feio, Índia é sujo, Índia não trabalha. Isso é um absurdo, né, das pessoas falarem, porque você tem uma outra formação, né, cultural, você tem uma outra lógica de uso do tempo, né? Enquanto a gente acorda mais tarde, vão acordar às 4 da manhã para ir fazer suas coletas, aí às 4, 5 da tarde já não tem luz, tem que dormir mesmo, sabe? Então você tem a ideia de beleza, né? Como os índios se enfeitam e as pessoas aqui ainda tem, índio tem que ser índio histórico, não pode usar relógio, não pode beber Coca-Cola, não pode isso, as pessoas fazem essa crítica, mas ele está de relógio, ele está de sunga, como é que é? Né? Eu acho que essa troca, eu vejo aqui no museu, quando os índios vêm, fica todo mundo, nós, vocês, loucos por uma pintura, todo mundo assim, pinta no braço. Vocês querem alguma coisa para nós, vocês querem comprar um artesanato, vocês querem um brinquinho, querem alguma coisa. Eles também querem da gente. Né? Eles essa troca existe, está lá. Eu também quero o seu relógio, quero a sua bicicleta, quero a sua televisão, porque não. Né? Isso é do homem, né? Do ser. Então esse preconceito que até hoje ainda nós temos e temos que realmente acabar com eles, isso na década de 50 então ainda era mais pesado, mais arraigado na sociedade. Então a ideia do Darcília com a criação do Museu do Índio era isso, era criar um museu contra o preconceito. E ele buscou botar a sua ideia, ativar essa ideia a partir exatamente da beleza, mostrar como é que aquela população é bonita, como eles produziam coisas bonitas. Então o Museu do Índio abriu suas portas, né, exibindo o bonito. É o lado estético que eu estava falando, para chamar a atenção para aquelas populações. E de alguma forma a gente está trabalhando esse tema até hoje, né? Sempre mostrando para as pessoas, né, o quanto é importante essa diversidade, o quanto é rica para a nossa própria cultura, o quanto esses povos têm a nos dizer, né? Hoje em dia estamos aí com tantos programas, né, voltados para a preservação da natureza, né? E eles estão ali, né? São seres da floresta, pessoas que vivem na floresta que têm um conhecimento desse ambiente profundo, de classificação desses ambientes. Da fauna e da flora local, coisa que nós não conhecemos. A gente chegar aqui e perguntar o que é aquilo ali, é uma árvore, o que ela tem? Tronco, folhinha e galho. Né? Mas para uma etnia não, para um grupo indígena, cada parte dessa árvore tem um nome. Sabe? Então isso faz deles profundos conhecedores do ambiente que eles habitam e profundos conhecedores sobre aqueles elementos que estão ali, com classificações pontuais para cada parte.
Né? O vocabulário indígena é riquíssimo, tão rico quanto o nosso. Se a gente for pensar no dicionário da língua portuguesa, no dicionário de qualquer outra língua indígena, o número de palavras deles é muito semelhante. Então, isso é uma coisa importante. E o museu ainda trabalha isso, mostrar para as pessoas. Eu comecei a falar, são várias etnias, o índio não é um índio só, ele não é uma etnia só, a gente tem várias línguas, várias etnias, que estão distribuídas por todo o território, principalmente aqui no Rio. Um grupo indígena aqui em Angra dos Reis, um em Paraty e outro em Daqui, que são os Guarani. Mais alguma coisa? Eu conheço muita gente da biologia, dos grupos dela. Acho que ninguém. Mas eu acho fundamental que vocês vejam o mapa. Se localizar geograficamente é a primeira coisa para o entendimento. Tá? Nós estamos no Amapá e essa região é o norte do Amapá. Tá? Ela está dividida assim. Nesse são as terras indígenas. TI é terra indígena. Terra indígena do Alçá, terra indígena Galibi, terra indígena Juminã, tá? São as três terras indígenas desse pedaço, aqui elas estão com cada uma com a cor. E nessa região você vai ter Escaricuna, vocês vão ter o Galibi, Marromogo e Palicu. Na realidade, a gente só trabalha com esses três grupos, porque esses dois Galibi, eles estão na mesma terra, na mesma área, né? Então a gente vai ver coisas Caricuna, Galibi e Palicu, tá? Que estão nessa região. Tudo com muita influência da Guiana Francesa. Esses grupos de fronteira, normalmente eles ficam fazendo a ponte de lá para cá e daqui para lá. Então, ora eles estão aqui, ora eles estão lá. É importante também que vocês entendam que essa região é uma região de alagado. Então, quando a gente está exibindo esse mar, porque lá é água, porque eles quase não têm terra. Eles trabalham e andam se movimentam através de caminhos. Isso é fundamental para eles se entenderem um pouco essas